Fala galera, aqui é Guilherme Rezende, professor de processo penal e de legislação institucional no Estratégia Carreira Jurídica e promotor de justiça no MP do Paraná. Nós vamos continuar com o nosso projeto de 50 dicas para o Ministério Público e antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo para nos seguir aqui no nosso canal do Estratégia Carreira Jurídica no YouTube e ativar o sininho para as novas notificações. Galera, o tema da nossa dica de hoje é o Ministério Público e o Acordo de Não Persecução Penal, parte 2. Eu também deixo para vocês os meus contatos aí nas redes sociais, o QR Code e o @prof.guilherme Rezende. Galera, nós seguimos então com outras dicas sobre o Acordo de Não Persecução Penal, essa ferramenta que possibilita um acordo entre o Ministério Público e o investigado para evitar a persecução penal. Novidade aí que veio para o nosso ordenamento jurídico com a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público de 2017 e hoje é uma realidade no Código de Processo Penal, artigo 28A, com a redação dada pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Galera, quando a gente fala em acordo de não persecução penal, nós estamos a falar de um acordo celebrado entre MP e investigado, desde que preenchidos os requisitos legais, artigo 28A, para evitar a persecução penal, para evitar que aquele processo siga adiante e possa resultar eventualmente numa condenação do investigado. Percebam aqui que este acordo de não persecução penal não tem o condão de gerar reincidência para o investigado. Na verdade, o seu cumprimento enseja extinção da punibilidade e o descumprimento não traz consequência alguma senão a rescisão do acordo e a gente retorna ao status quo ante. O Ministério Público oferece denúncia e o processo segue em seus ulteriores termos. Nós vamos abordar agora alguns aspectos procedimentais deste acordo de não persecução penal. Como ele é formalizado, com quem ele é formalizado, como é que é feita a execução desse acordo. Vamos lá, galera. A partir desse conceito de acordo de não persecução penal, como sendo esta ferramenta de direito penal negocial entre Ministério Público e investigado, nós já conseguimos concluir que o acordo é celebrado entre o Ministério Público de um lado e o investigado de outro. Então, o acordo é formalizado entre MP e investigado, oportunidade em que o Ministério Público vai colher a confissão formal e circunstanciada do investigado. E a partir daí, o Ministério Público formaliza por escrito este acordo e neste acordo, ou na formalização desse acordo, é imprescindível que o investigado se faça acompanhado de advogado. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 28A. O ANPP será formalizado por escrito e firmado pelo MP, pelo investigado e pelo seu defensor. Aqui, para garantir que exista uma simetria técnico-informacional entre o Ministério Público de um lado e o investigado de outro, já que tanto o MP quanto o defensor são ambos bacharéis em direito. E aí, galera, fica aqui uma dica para vocês. Se o investigado, lá na fase pré-processual, preliminar, perante o delegado de polícia, não confessar a prática do crime, o promotor está dispensado de designar a audiência para oferecer o acordo de não persecução penal, se estiverem presentes todos os requisitos. Quando ele foi preso em flagrante, ele chega para o delegado e diz o seguinte: olha, delegado, não fui eu que pratiquei esse crime. O promotor pode simplesmente oferecer denúncia, dizendo que não houve confissão. O STJ já enfrentou essa questão, entendeu o seguinte: não, mesmo que tenha havido a negativa lá atrás, o Ministério Público não é dispensado de marcar a audiência para oferecer o acordo para o investigado. Porque o STJ entendeu que lá atrás, lá na fase investigativa, existia uma assimetria entre a autoridade policial e o investigado.
O investigado não é necessariamente versado em direito, enquanto o delegado é. E 2, existia também uma assimetria informacional, porque o investigado não foi advertido a respeito dos benefícios que poderiam advir da sua confissão. E justamente por essa razão que o STJ entendeu que o Ministério Público deve sim designar essa audiência para, a partir de uma explicação, a partir da ciência quanto a eventuais benefícios ou implicações de sua consequência, ele avalie, devidamente acompanhado por advogado, se é o caso ou não de aceitação desse benefício. Vamos lá, galera, que a gente passa para a próxima abordagem. Se o promotor de justiça simplesmente entende que não é o caso de oferecer o acordo de não persecução penal, ele é obrigado a notificar o investigado? A resposta aqui é não. O STJ, na jurisprudência em teses número 185, entendeu que não é o caso de notificação, porque a lei não traz essa exigência. Bastaria, então, que o promotor de justiça oferecesse a sua denúncia e consignasse na cota que vem anexa à denúncia o motivo pelo qual ele não ofereceu o acordo. Vamos lembrar aqui que todos os atos do promotor de justiça devem ser devidamente fundamentados. Então, o promotor justifica o não oferecimento da denúncia, e aqui a justificativa pode ser uma justificativa simples. Deixo de oferecer o acordo de não persecução penal porque o crime foi praticado com o atributo da violência ou grave ameaça. E aí surge para o investigado a possibilidade de provocar a instância revisional do Ministério Público na forma do parágrafo 14 do artigo 28A, e ele o fará por ocasião da resposta à acusação. É também o que já decidiu o STJ. Olha só, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para a manifestação dos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão da revisão ministerial. Então, o investigado será cientificado da recusa do Ministério Público, que há de ser fundamentada, quando ele for citado. E aí, ele toma ciência disso e pode provocar, na resposta à acusação, a manifestação da instância revisional do Ministério Público. Vamos lá. Uma vez formalizado o acordo, o Ministério Público encaminha os autos para o magistrado para que ele possa averiguar se a solução consensuada decorreu de um ato voluntário do investigado e também que ele se reveste de legalidade e homologar esse acordo, né? Então, o juiz homologa o acordo e devolve os autos ao Ministério Público para a execução do acordo na vara de execuções penais. Veja que foi uma opção do legislador estabelecer que o acordo de não persecução penal deve ser executado perante a vara de execuções penais e não perante o juiz do conhecimento, o juízo de conhecimento. Vejam, então, o que diz o artigo 28, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, reafirmando aqui que isto se dá no juízo da execução penal. Galera, é bom lembrar que se o investigado cumpre as condições, será decretada ou extinta a sua punibilidade na forma do artigo 28A, parágrafo 13. Então, graficamente, nós teríamos o seguinte: o expediente investigatório é remetido ao Ministério Público, que pode ou arquivar, ou denunciar, ou, se estiverem presentes, propor o acordo de não persecução penal. Isso vai para o juiz, que pode ou não homologar o acordo. E aqui, um parênteses, o juiz pode discordar dessa providência do Ministério Público e devolver os autos ao promotor de justiça para as providências cabíveis. Nesse caso, a decisão do juiz pode ser atacada por meio de recurso no sentido estrito, artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Suponhamos, no entanto, que o juiz homologue este acordo, caso em que o Ministério Público promove o arquivamento na vara de execuções penais. Cumpriu o acordo, extinta a punibilidade.
descumpriu, retornamos ao status quo ante e aí o Ministério Público vai oferecer denúncia contra o investigado. É isso aí, galera. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.